Futa, perdão, que é psicólogo e vai falar-nos hoje sobre o tema que é adolescentes e a cábula. Olá, Dilson Futa, boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Márcio. Gratidão por mais esse convite. Estar aqui com vocês é um prazer, é uma alegria. Obrigada. Vamos continuar. Antes de dizer, assim que está aí do outro lado, que todos os domingos das 14 até bem pertinho das 13 horas, essa dupla estará aqui para levar até si o melhor do entretenimento aqui da Rádio Angolo. Concordas, né, mulher? Claramente Aqui da Rádio comigo e nossos com a colegas, Thelma. então, acho que vão ficar tristes, né? Essa aqui é a melhor dupla, é tipo no futebol, qual é a melhor dupla que podemos Messi conhecer? Não. e o Soares. Não, eles são fracos. Cristiano Ronaldo. Não, também são fracos. Aqui no gira a bola. Gira a bola? Ah, não conheço. Não conheço. Calma, acabaste de dizer que o Messi é fraco. O Messi é fraco, sim. Já não te quero aqui na Messi minha é adolescência comigo. Por O Adilson favor. é mais craque que o Messi. Nem quero me meter nesses assuntos de bola. É melhor não. Aquele é né? a praia deles. Também se for nesse lado, também sou mais craque que eles. A melhor jogadora do mundo. Só que vocês andavam distraídos e não estão informados. Esse mundo não existe. Existe assim na minha cabeça. É É melhor, né? Se vamos continuar, queremos também pedir desculpa por começarmos tarde. Estávamos aqui a resolver algumas situações técnicas, mas graças a Deus já está tudo bem. E estamos aqui então para levar até si o programa Minha Adolescência. Continuando, estamos então a falar sobre estudantes adolescentes e a cábula. Não só os estudantes adolescentes que cabulam, né? Mas enfim. Adilson Futa, qual o seu conceito sobre a cábula? Cábula não tem um conceito assim chave, né? Mas é toda a matéria que é transcrevida para um pedaço de papel e posteriormente para ser compilado na folha de prova. Ok. Essa é a forma mais viável de poder me iniciar essa temática. Há quem diz que é ajuda aluno. Ajuda a mente, né? Olha o perito. Não é assim, as coisas ruins têm sempre nomes bonitos para poder facilitar na comunicação da informação. Porque se eu falar ajuda a memória, falar não, ajuda a memória, mas em que momento ele ajuda a memória? Que para ajudar, para ajudar a memória não é para lembrar. Tá entendendo? Porque é complicado. É complicado alguém que você fala que é cabulador, supostamente cabulador. Supostamente. Sim. Mas esse Então, nome é feio, esse indivíduo, só o facto de ele transcrever toda a matéria Ok. é o tempo suficiente que ele teria de estudar. Como que ele sabe? Que essa pergunta é aquele que está naquele papel guardado. Tá entendendo? Ele perdeu um tempo de estudar o essencial e ficou a transcrever o essencial. Só que a questão aqui, cábula, ajuda a memória, são termos que foram aplicados para poder justificar o fracasso dos fracos. Ok. Porque os fortes Não estão tá sempre bom, no nível. não é? Yeah. Mas, caríssimo Adilson, o convidado aqui expressou que a cábula é necessariamente ou de forma primordial aquela que é a transcrição da mente ou da cabeça para um papel ou uma folha. Será que com o advento das redes sociais e do uso tecnológico de forma mais aprofundada, o uso do telemóvel como uma ferramenta de ajuda à memória, também podemos encarar como uma cábula até certo ponto? Primeiro é que você deve perceber que tudo que está fora do padrão do ensino do regime de prova já é um meio de cábula. Certo. Se eu usar a parede, é meio de cábula. Usar carteira, tudo que eu usar como benefício próprio naquele momento, não posterior para o futuro, né? Só naquele momento, porque nós só queremos ter nota positiva naquele momento. O importante é que eu sou, me viram que eu sou barra. Mas na verdade você mesmo é barra, conforme nós falávamos na gíria, não. Porque você é um autêntico cabulador, porque os cabuladores, apesar que alguns depois superam, se vão fazer outros treinamentos, mas os meios que ele usa para chegar ou para atingir seus objetivos, se são meios ruins, são prejudiciais. Entretanto, será que um cabulador, fazendo apenas a cábula uma vez durante a sua vida toda, já podemos catalogar esse indivíduo como um cabulador? A questão de quem é cabulador, quer dizer, quanto tempo, não está no tempo ou no período, está no momento. Okay. É chamado de cabulador que ele está a cabular. Não é porque não é porque você já vem a cabular há quanto tempo, não. É o fato de você estar no presente e agora. Estou a fazer a cábula,
és cabulador. Agora, se está aí muito tempo, se só tentaste ou não, culpa é tua. Porque muitos que tentaram ficaram no chão, como diz a gíria. O professor lhe apanhou. Vamos falar quê? Que não, é minha primeira vez, não importa. Todo mundo sabe que não, já tem feito. Se conseguis fazer hoje, porque já tem feito essa prática. Então, a questão aqui não é se você tem feito ou não tem feito. É o momento que você estás. Fizeste hoje, és cabulador. Bem, nós estamos a falar sobre estudantes, adolescentes e a cábula. Como sabemos, o adolescente dificilmente tem várias ocupações, ou tem um trabalho, ou qualquer outra coisa a fazer. Quando se trata de adolescentes que, mesmo com bastante tempo para estudar, usam a cábula como formas a tirar positivo ou chegar a passar de classe, será que aqui não falta um pouco de atenção dos pais ao perceber que as provas estão a aproximar-se, prestar atenção se o filho está a estudar ou não? Thelma, hoje nós estamos no mundo de corre-corre, em que os pais estão muito primados no mediatismo. Eles só querem dar o que o filho necessita. E o que o filho necessita talvez naquilo que eles pensam que é. Porque não conversam, não estão sempre ligados com os próprios filhos. Mas aqui a dinâmica que nos chama a atenção é: se o pai estiver atento naquilo que o filho faz, então muda a conduta do filho. Então, um pai desatento, um pai despreocupado com a formação, importante que eu lhe meti na escola, importante que ele está ali, a Deus dirá, conforme nós falamos, né? O professor é que se vira, esse não vai ter essa dificuldade. Então, o que é que vai acontecer? Vai chegar na fase das provas que quer estudar, porque o pai não está acompanhando, o pai não sabe o que ele faz, como faz, quais são as tarefas que ele tem dificuldades, porque o pai não está atento com isso. Então, a educação, a casa tem que ser primordial para que ele se sinta bem e amado. Porque quando você tem acompanhamento dos teus pais, formação também é viável. Porque você não encontra muita dificuldade. Toda dificuldade que você encontrar, vai conseguir partilhar com os pais ou com quem dê direito. E aí você supra as suas necessidades. Então, há menos probabilidade para essas crianças terem esse sistema, esse comportamento de cabro. Porque hoje... E também tem um fator importante que nós temos que esquecer, são os próprios professores. Okay. Os próprios professores, por serem pessoas menos formadas, são mais informadas do que formadas, têm pouca metodologia de ensino, obrigam o estudante a fazer cábula. Eu já tive colegas na universidade que foram obrigados a fazer cábula. Não é porque não tinham conhecimento, ou porque não tinham capacidade para poder estudar. Porque o professor fazia o quê? Tudo que vem do teu QI não vale. Tem que ser conforme ele ditou na matéria, conforme está lá escrito. Agora você imagine, eu não tenho uma memória para memorizar da primeira aula até a última aula para poder transcrever na folha de prova. Mas o professor está me obrigando a ter essa memória, que é tão difícil no nosso corre-corre. O que é que eu vou fazer? Vou correr nos papelinhos. Para ser mais fácil, vou transcrever. Como ele quer que eu tenha que meter tudo conforme ele me falou, vou transcrever. E quando chegar, transcrevo conforme ele disse. E também tem aqueles outros professores que você se responder como nós falamos palavras minhas, né? Palavras minhas, mas nem por palavras tuas, é pela tua razão. Aquilo que você entendeu do ensinamento do professor é que você transcreve. Você por escrever aquilo vai ver, não, é muito pouco. Deve escrever uma redação. E você... Mas ele não sabe que o teu limite é ali. Então ele te obriga a fazer o quê? Papelitos. Então o problema está na metodologia primeiro. Na sensibilidade da educação entre o pai, o adolescente, família, e também o adolescente, a própria instituição. Estamos a falar do professor e também da equipe toda que trabalha lá como aparato do próprio ensino e educação do próprio estudante. Adilson, como será que fica a mente de alguém que desde que começou, ou desde que entrou no ensino médio até o ensino superior, dependeu totalmente das cábulas? Mãe, olha, por incrível que pareça, eles são inteligentes. São? São inteligentes. Só tem uma dificuldade, que é aquilo que as pessoas não conseguem controlar. É ensiná-lo a ser instruído a fazerem bem as coisas. As pessoas não têm paciência. Hoje o mundo virou simplesmente no materialismo. As pessoas querem mais é dinheiro. O importante é que entrou na minha conta e trabalho, ponto final. Se ele aprendeu ou não, está ali. Então, aí vem esse problema. Como é que uma pessoa que não tem conhecimento consegue transcrever e falar que não, a pergunta certa é essa e é que na prova está certa?
porque ele tem conhecimento, ele sabe daquilo que está a escrever. A diferença é que ele não escreveu porque tem domínio do que está a escrever, então pediu ajuda de algo que não poderia pedir, então acontece isso. Porque cábula não é simplesmente eu transcrever o que tirei do meio para outro, mas sim, até eu pedir ajuda no colega naquele momento de exame, é cábula. Porque você está cabulado do outro pro teu material. Tem colega que pede até o pensamento, dá só o teu pensamento. Não, fui para palavras minhas. Não, pode mesmo assim. Epa, entende-se, porque... Olha, tem muitos fatores. Tem pessoas que têm problemas na família, que são problemas graves, que o professor não sabe. Porque o professor não está atento com o problema do estudante, está atento com o salário. Chegou no fim do mês, que o meu salário, ponto final. Se deu bem aula ou não, também a escola não está preocupada se o professor deu bem aula ou não. Só querem... O importante é que o professor assinou no livro de ponto, está lá, deu aula. Então, aí começam os problemas pequenos para depois tornarem-se grandes. Um estudante que sofre agressão na família, esse estudante, demais que você traga matéria de todos os moldes, pode lhe ensinar de todas as maneiras. Se primeiro você não lhe ouvir, ele não aprende. Você pode lutar, pode falar tanto, pode gritar, não vai aprender. Primeiro você tem que lhe tirar da caixa em que ele se encontra para que ele tenha uma outra visão. E outros professores não estão a ser mais muito pedagógicos, estão a ser mesmo mestre de ensino de bornos. Ou vai a ferro ou vai a pau, ou você aprende ou você não aprende. Porque nós estudamos para a prova, nós estudamos para ter conhecimento. Isso é que acontece nas nossas academias hoje. E, caríssimo Adilson, sobre a questão de estudar para a prova, será que podemos encarar a situação do estudante estudar apenas para a prova como um fruto da má condição do sistema de ensino e aprendizado cá no nosso país? Tudo faz parte, porque é um sistema. E todo sistema, quando é fracassado, afeta todo mundo. Então, se o sistema de educação não estiver alinhado com o meio de ensino, é guerra. É o que está acontecendo no nosso país. Só vou lhe dar um exemplo muito simples. Em Angola, nós temos um sistema de reforma. Esse sistema de reforma que entrou no nosso país atual está estragando nosso país. Está estragado. Vê. Você sai da segunda para a terceira, quer dizer, da primeira até a quinta classe, é só mesmo bazar. Entende? Não reprova em nenhum momento, tanto bom como não. Não reprova. Para reprovar tem que ser com a anuência do pai. E as escolas também não têm esse critério de chamar o pai para falar que teu filho está nessas condições, que nós temos que pedir para chegar no meu tempo com a família, se pode repetir ou não. Então, deixam andar. Chega na sexta é que eles falam, você agora aqui reprova. Vê, toda a dificuldade que ele acarretou nesses níveis, ou nessas classes, como é que fica? Acha que na sexta vão corrigir todas essas falhas? Não. Ele vai levar para a sétima, no outro nível. Vai estudar também a sétima, a oitava. Só vai chegar na nona também que vai falar reprova, porque você vai pro... Tá a entender? Já levou todo esse problema do primeiro ano até o nono ano. Vai para o ensino médio com os mesmos problemas. Depois vem o professor do ensino médio. Aqui nós já não demos aula, só orientamos. E tal orientação também que nunca vimos. Entende? Ele vem ali, é mais conversa. Eu sou lá, eu tenho aquilo, eu falo aquilo. Conta da vida dele, quando você dá conta, tempo acabou. Aula dada, aluno se vira. Depois, no fim do semestre, está a vir prova. O aluno está perguntando, mas professor, eu dei aula, eu não falei aquela matéria, Mas só passou todo o semestre a falar da vida dele. Contando de onde é que vem o dinheiro dele, tá sabendo? É muito, muito complicado. Esse aluno do ensino médio vai continuar com esse problema, vai para a faculdade, vai encontrar quem? A faculdade fala, não, aqui ninguém veio para lhe dar em matéria, veio para ser instruído. Tá vendo? Veio para ser instruído. E ele, não, as dificuldades que os professores criam. Mas como é possível um professor que está ali para orientar, para formar, para instruir, mas chega lá, cria dificuldade? Nunca deu aula, mas está da prova. E quando a prova fala que não, se um aluno tentar perguntar 2 vezes, está escolotado, aqui na minha cadeira você não passa. Até eu morrer, epa, é meio complicado. Olha, eu tenho um colega que até estão na faculdade. Eu terminei em 2015, calcule já. Até eu estão na faculdade. Porque o professor cismou com ele que não pode sair. Calcule já. Também gostaram da universidade, é bom. Não, nem gostar. É porque o professor não gosta mesmo, não foi com a cara dele, eu não fico com a tua cara. Você é quem? Entende? Eu tive a oportunidade de estudar num colégio em que tínhamos contato com psicólogo. Sempre que houvesse algum problema, alguma dificuldade para entender a matéria, problemas familiares.
Mas infelizmente há escolas que não têm. E isso muitas das vezes também, como o Adilson havia dito, é que faz com que o aluno, por ter vários problemas, ainda assim ter que apresentar bons resultados em casa, recorra à cábula. O que é que os colégios e as escolas podem fazer para, se calhar, familiarizar o aluno com a escola, familiarizar o aluno com os estudos, para fazer com que ele tenha prazer de estudar, de estar aí na escola? No meu tempo, tinha um programa muito bom. Qual Olimpíada do Saber. Ali nós procurávamos mostrar mesmo quem é barra. Quem estudou e quem não estudou. Quer dizer, todo mundo estava motivado porque sabia poder ter um prêmio. Epa, no fim do semestre vão me dar... Se eu ganhar, tenho um computador. Quem não quer estudar? Não, na turma, cada um mostrava quem era fera para ele falar, não, esse aqui como é bom. Vai. E era assim. Sabe que tudo bem que hoje nós podemos falar que é rotulação, mas nós faziam assim, os barras ficam à frente, os fracos atrás. Quem quer sentar atrás? Foi muito humilhante. Quem quer sentar atrás? Porque ninguém quer... Tá vendo? Ninguém quer sentar atrás. Era ruim, mas era sistema que todo mundo... Funcionava. Até pai não quer que o filho dele sente atrás. Qual é o pai que vai falar porque meu filho senta atrás? Não. Eu não aceito. Uma das vezes na faculdade eu disse, não, eu vou sentar atrás. Todo mundo... Não, atrás. Eu disse, não, vou sentar atrás. Eu como já descobri que quando você senta à frente, você barra começa a te picar toda hora. Então, como vi que lapiseira tanta nas costas, eu não vou sentar atrás, ele começou o problema. Como você vai sentar atrás? Como vai sentar atrás? Não, vou sentar atrás, porque hoje eu quero me sentir da minha vontade, tá sabendo? Porque eu quero fazer a prova sem pensar que vão me picar uma lapiseira, que vão... As pessoas sentam atrás, são vistos como os cabuladores. Aí está o problema. Quando eu sento atrás, eu comecei a mudar o ciclo da minha prova. Comecei a ver que as notas começaram a subir mais. Ou então, por causa daquela interrupção, você perde o pensamento. Então, os professores devem ter a capacidade de fazer com que o estudante deve pesquisar, deve ir atrás do conhecimento. Tudo bem que eu vou lhe dar uma orientação, como fazer, como ele ter a matéria, mas tem que ser fiscalizado. Outras pessoas não querem fiscalizar. Não, aqui na universidade, não, aqui no... Desculpa, mas ele é criança, é um adolescente, está no ensino médio. Tudo bem. Por ser mesmo adolescente, carece de orientação. Para quando ser jovem, ter uma conduta pautada. Por isso nós estamos a falar mal na universidade, porque esses universitários não sabem nada, porque eles falharam tanto e não querem corrigir seus erros. Acaba pelos pais. Os pais que são vítimas, porque vocês não dão boa educação. Mas culpa também se ela não é dele, eles só estão a lutar. Porque você, mas não pega 5 horas, volta 22, encontra a filha a dormir, vai lhe falar então o que mais, deixa descansar. Acorda, quer dizer, só tem domingo também não é suficiente, porque tem que beber com os amigos, tem que entender. Então, não tem tempo. Adilson, será que, assim, só de forma simplificada e num sentido mais humorado com lógica, será que aqueles alunos que são considerados autênticos cabuladores, mas os craques mesmo, assim tipo a Thelma, Meu Deus, eu sou inocente. daqueles craques que nem o professor consegue ver, estando a 2 centímetros dele, não consegue notar que o camarada está a fazer a cábula. Será que há uma forma, no âmbito da psicologia, de reaproveitar essa pessoa, esse exímio cabulador a fazer coisas mais prolíferas? Mano, é assim. Tudo que alguém tem uma habilidade deve ser aproveitado. Porque uma pessoa que sabe copiar bem e fazer bem, se dar bem, é um bom técnico. Só precisa de orientação para fazer melhor. Vou lhe dar um exemplo. Se você pegar nos técnicos de informática, estamos a falar, os engenheiros em informática, tudo que eles têm, se roubam. Agora se pergunta, como é que eles se roubam? É só de ver o projeto do outro, só viu, não, viu só um bocado. Já levou para ele. Está a entender? Por quê? Porque ele quer vender o produto. Mas não é tido como um cabulador. É ciência. Então você pega esse indivíduo que você sabe, não, é autêntico. Tá bom, vou usar um método. Pelo menos eu fazia aqui para os meus estudantes, eu falava, não, esse gajo é cabulador. Eu pegava ele, tá bom, você vai dar a prova. E vai explicar a prova. Já tens 10. Se você... já tens 10. Você vai explicar a prova. Quando você explicar a prova, só quero mais que você me responda 2 questões. O resto pode deixar, a pessoa contou 10, já foste. Ele pensava que lhe facilitei. Mas era difícil, porque as perguntas que eu vou dar não estão na prova. Está na lógica dele. Ele vai falar, mas isso não está na prova não. É para você refletir, porque não tem prova para você fazer. Conforme você aprendeu na academia, é para você fazer reflexão daquilo que é ciência. Então, ele sozinho vai pensar como fazer.
E você ele aproveita, ele vê, não, ele tem conhecimento, só não sabe, ou não usa no momento certo. Então, naquele momento que ele acha que não, poxa, as pessoas estão distraídas, é que eu vou fazer a cábula, ele faz. Porque ele acha que é aquele momento dele certo. Então, tem que aproveitar nos momentos certos. E nós não temos esse tempo. Epá, ele sabendo como não, o problema é dele, porque eu dei bem a minha aula. Agora eu pergunto, se teu estudante a fazer cábula, você bem tua aula? Aí está a questão. Porque quem dá bem a aula, até fica difícil fazer cábula, porque todo mundo entende. Eu tive um professor na universidade, até no corredor, dava aula. Volta a sair, porque o professor não entendia, ele para. A aula dele já acabou. Está a te explicar no corredor de novo, não, aqui tem que ser assim, assim. E hoje ele é meu mestre. Tudo que eu faço, passa na mão dele. Até os meus livros que estão lá para ser publicados, ele está para fazer a correção. Os livros Tá estão para ser publicados. Não, já tem 3, Thelma. Só que aqui a questão é dinheiro, tá vendo? Dinheiro é que está... Então... Mas está a tentar cantar a música da Não, essa é uma canção quando eu fui criança. Porque nós na escola bíblica de feira cantamos essas canções. Que bom. Bem, assim que só agora sintonizou a Rádio Angolo, saiba que está a acompanhar o programa Minha Adolescência. Essa equipa que passará a lhe fazer companhia todos os domingos das 14 até bem pertinho das 15 horas. Estamos a falar então sobre a cábula, estudantes adolescentes e a cábula. Vou deixar a sua